né? O Egito é a terra da magia, a religião egípcia é a magia. É engraçado que o Eliphas Levi, né, ele vai muito nessa perspectiva, né, de que a magia, ela é a religião universal da própria natureza, né? Por trás de todas as religiões existe a magia. Então a magia, ela é a essência de todos eles, de uma perspectiva mágica. Então você tem que habitar uma perspectiva mágica para habitar o religioso, né? É uma tese do Eliphas Levi, e que aqui, de certa forma, a gente vê isso, porque quando se pensa Egito, se pensa que a religião dos egípcios era a magia. Olha como é interessante, né? Não é que os egípcios tivessem uma religião no sentido do dogma, como a gente pensa hoje, muito doutrinal, como a gente pensa hoje, né? Claro que eles tinham um corpus doutrinal, claro que sim. Mas quando se fala de religião egípcia, no Renascimento, eles estão imaginando a magia. A própria magia. Não é só aquela religião, mas uma espécie de técnica do mundo, técnica da natureza, tecne, né, vamos dizer assim, dos códigos secretos e ocultos da natureza, né, ou seja, dessa linguagem do mundo, dessa linguagem da alma do mundo. Então, o mago é aquele que vai saber ler a alma do mundo, e, portanto, o Eric Weil está certo, né? O precursor do cientista moderno não é a filosofia, é a magia. Isso é uma tese do filósofo contemporâneo, Eric Weil. É no mago que a gente vai entender o protótipo original do cientista, porque o mago era aquele que investigava a natureza, o mago era aquele que tinha um saber sobre a natureza, um saber meio que técnico, né? De operar, de acender a vela, de fazer o ritual, a hora certa e tal, toda aquela parafernália, porque ali seria, vamos dizer assim, o campo imemorial e originário da ciência, do mundo moderno, né? Bom, e aqui, galera, para terminar e para abrir para a gente conversar, tá? Abrir para perguntas, eu fiz um resumo desse capítulo, tá? Um resumo. E aqui tá acusando que a chamada vai terminar em 15 minutos, então qualquer coisa aí volta outro link, tá? Aqui acusando aqui, mas eu vou falar rapidinho. Resumo. A literatura hermética não vem da época dos patriarcas, e sim do período conhecido como Pax Romana. A gente viu que o Hermes não vem dessa época como eles achavam, dos patriarcas hebreus, mas vem desse período, né, que é a antiguidade tardia. A faculdade intuitiva é muito importante a gente fixar isso, essa ideia de que a gente pode conhecer a verdade do mundo, né, porque a gente tem alguma coisa dentro da gente que é um elo de ligação com esse mundo, né, ou seja, é como a totalidade do mundo estivesse de algum modo no microcosmo também, esse espelhamento mútuo, por isso que eu posso falar da verdade do mundo, por isso que eu posso falar da gnose do mundo, ou seja, isso é uma capa de proteção ao ceticismo, né? Você vai dizer, o homem não pode conhecer a verdade do mundo. O que o hermético vai dizer? Não, mas o homem tem uma faculdade que é o próprio mundo dentro dele, que é o nous, né? Que é essa faculdade intuitiva, né? E o que é o hermetismo? O hermetismo tem um trecho que a Francis fala, eu achei muito interessante porque eu já pensava isso, e que é o seguinte: o hermetismo é uma filosofia religiosa e uma religião filosófica, tá? E o que seria uma filosofia religiosa? Seria uma filosofia que aponta para a religião, para o sagrado. E o que seria uma religião filosófica? Seria uma religião que ela tem como base não uma revelação específica, mas a própria natureza, a própria racionalidade, a própria ordem das coisas, né? Que percebe essa ordem do mundo, por isso filosofia, esse religare, né? E aí, por último, Lactâncio e Agostinho acreditavam na atividade de Hermes. Inclusive, notavam a linguagem um tanto cristã nos textos, como as expressões Deus Pai, Filho de Deus e Verbo Luminoso. E por último, o âmago, desculpa que o erro ortográfico, aqui na digitação saiu assim, o âmago do platonismo seria uma gnose derivada da sabedoria egípcia para os renascentistas. Então olha como é interessante, no Renascimento, Platão teria bebido do hermetismo. Hoje a gente sabe que o hermetismo veio depois de Platão. O hermetismo foi influenciado pelo platonismo. Hoje nós sabemos, mas na percepção do Renascimento, e é importante se colocar na percepção histórica deles, né, eles acreditavam que as raízes, o imemorial da filosofia, né, ou seja, a sofia que a filosofia tanto busca, está no hermetismo, e está também nos oráculos caldeus, em outros textos. Então, o interessante dessa época, gente, a meu ver, é que eles tinham essa intuição muito forte de que a filosofia tem um chão, tem uma raiz imemorial, tem uma raiz na gnose, tem uma raiz nessa teosofia, nessa sabedoria divina, nessa teologia primordial, como se ela fosse, vamos dizer assim, um inconsciente da própria filosofia, né?
Se a filosofia é a busca da sabedoria, então existe uma sabedoria imemorial, que é o chão, que é o terreno, através do qual a própria filosofia já conversa sobre si mesma e sobre seus pontos, né? Bom, então, gente, foi colocado outro link, que a gente vai sair, vai entrar no link para abrir para as perguntas. Eu encerro aqui a minha apresentação, tá? O próximo link é para a gente para abrir para as perguntas, tá bom? Eu vou para lá agora, tá? Valeu. Simbora, negada. Agora que começa o jogo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tá tudo no grupo, viu? Tudo no grupo. Quem não faz parte do grupo, só pedir alguém que faz. Valeu.